Meus irmãos amados, minhas irmãs, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Também convidá-los para abrirmos a Bíblia em Lucas, capítulo 1, e o versículo 26. É o texto que nós estamos usando como base para a mensagem que queremos compartilhar com os irmãos esta noite. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26 até o versículo 35. Nós já fizemos esta leitura, mas ganharemos muito lendo novamente esse texto. Abra a sua Bíblia, Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26 até o 35. Glória a Deus. Que diz assim, a versão que eu estou usando é a Revista e Corrigida. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, lhe disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos amados, o meu desafio esta noite, meu objetivo, é trazer aos irmãos uma mensagem sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que é conhecida como Cristologia. Como os irmãos devem saber, esta é uma matéria teológica muito ampla e eu preciso me organizar para trazer algo aos irmãos que contemple o seu entendimento, o nosso entendimento. Eu pensei de fazer assim, tratar sobre a pessoa do Senhor Jesus, o ministério e a divindade. São 3 pontos também bastante amplos. Não sei se será permitido, mas esse é o objetivo. Começando pela pessoa do Senhor Jesus. E em se tratando da pessoa do Senhor Jesus, a primeira coisa que eu quero destacar aos irmãos é como se deu o seu nascimento. No nascimento do Senhor Jesus, 2 coisas nós precisamos perceber. A primeira é que havia uma expectativa para tal nascimento. Naqueles dias, antes do nascimento do Senhor Jesus, havia uma expectativa muito grande em muitas pessoas que aguardavam por aquele acontecimento. A Bíblia nos informa que há aproximadamente 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já havia anunciado o seu nascimento. Se você lê Isaías 7,14, você vai ver que está escrito que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Já era uma previsão para o seu nascimento. E era uma profecia. O povo de Israel considerava as profecias. Além de considerar as profecias, também era algo do conhecimento público. Todos sabiam da profecia de Isaías.
tanto que a cultura e a história hebraica registra que depois daquela profecia, muitas moças virgens em Israel aguardavam e se consagravam para se oferecer a Deus para o cumprimento daquela profecia. Elas se reservavam, se sacrificavam, não casavam, aguardando que o Senhor Deus dos céus cumprisse a profecia. Até que, quando nós lemos no capítulo 1 de Lucas, numa pequena cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma virgem recebe a visitação de um anjo do Senhor. E ele aparece a ela e diz assim: salve, agraciada. Não era nenhuma saudação comum entre os hebreus, era uma saudação diferente. A própria Maria ficou perturbada para saber que saudação seria aquela. Ora, irmãos, se a visita de um anjo já chama a atenção, com uma saudação atípica, chamaria muito mais a atenção ainda. É interessante perceber, nas palavras do anjo que anunciou o nascimento do Senhor, o privilégio de Maria. Ela teria a oportunidade maravilhosa, extraordinária, tremendamente honrosa, de carregar no seu ventre o Senhor Jesus, o Filho de Deus. O anjo disse isso a ela claramente. Depois, quando Isabel recebe-a em sua casa, Maria foi às montanhas para visitar Isabel. Quando Maria chega na casa de Isabel, ela exclama, ela jubila, dizendo para Maria: bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, quantas mulheres desejariam o que Maria estava vivendo? Era um privilégio maravilhoso. Depois, a própria Isabel valoriza e agradece a Maria pela visita que estava recebendo. Ela chegou a dizer assim: de onde me vem isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor, do meu Salvador? Olha, irmãs, Isabel estava se sentindo felizarda, se sentindo agraciada, só por receber a visita da mãe do Salvador. Até o menino que não tinha nascido, João Batista, se alegrou, porque a Bíblia diz que quando Maria entra na casa e cumprimenta a casa, os presentes, o menino que não tinha nascido ainda pulou na barriga da mãe, com certeza de alegria, por estar sentindo a presença do Senhor. Então, para eles, era um privilégio muito grande. Agora, esse privilégio, segundo a Bíblia, passou para nós. Uma vez, o Senhor Jesus, já no seu ministério, ensinando, quando ele terminou de ensinar, ou durante o ensino, uma mulher não aguentou a alegria, assim como fazem as irmãs que se levantam no culto. Às vezes o culto é tão espiritual, é tão bom, que a gente não suporta sentado, não é? Se levanta. Aí eu imagino todo mundo ouvindo, todo mundo respeitando o clima do ambiente. Aí uma mulher não suportou mais, aí levanta e diz assim: bendito o ventre que te carregou, e bendito os peitos em que você mamou. Aí o Senhor Jesus pode ter dito: é verdade, você acertou. Mas aí ele passou para nós em Bacabal, dizendo assim: mais bem-aventurados ainda são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e colocam em prática. Essa bem-aventurança, nós podemos nos apropriar dela hoje, colocarmos em prática. Depois, a Bíblia diz, o Senhor Jesus já ressuscitado, em corpo glorioso, o Tomé que teve a sua fraqueza, quando ele encontra com o Senhor. Aí a Bíblia diz que depois de uma experiência maravilhosa que ele teve, aí Tomé se rendeu, Tomé desabou, e em fé, Tomé crendo,
ele disse assim: Senhor meu e Deus meu. O Senhor Jesus disse: Tomé, você é feliz, porque você viu e creu. O Senhor Jesus não tirou a felicidade de Tomé, ele não negou isso, mas ele disse assim: mais felizes são aqueles que não virão, que não vão ver, e mesmo assim acreditarão. Pela pregação do Evangelho, nós estamos hoje em Bacabal nos apropriando dessa bendita promessa. Nós não vimos, não tocamos em suas mãos furadas, mas pela fé no Evangelho, nós nos apropriamos dessa promessa. Amém, meus irmãos? Outra coisa que mostra a expectativa que havia pelo nascimento do Senhor, Mateus 11, versículo 3. O profeta João Batista, que havia preparado o caminho para o Senhor, estava preso. E da prisão, ouvindo falar de Jesus, a Bíblia diz que ele manda uma mensagem ao Senhor dizendo assim: és tu aquele que havia de vir, ou nós aguardamos outro? Isso mostra que havia, tanto no Batista como nos seus seguidores, uma bendita expectativa pela vinda do Senhor. Ele disse: és tu o que nós estamos aguardando, ou será outro? Eles estavam na expectativa. É claro que é possível que João tenha vacilado um pouco na fé, devido às circunstâncias que eram desfavoráveis, pesadas, mas ele estava com o coração aquecido, aguardando pelo Senhor Jesus. Também, até entre os samaritanos, essa expectativa existia. Quando o Senhor Jesus encontrou com uma mulher na cidade de Sicá, uma cidade samaritana, conversando com ela, ela disse: Senhor, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem, e quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Ela estava crendo, ela estava esperando, e o Senhor Jesus aproveitou para dizer para ela: mulher, eu sou, eu que falo contigo. A expectativa havia se cumprido na realidade. O Senhor disse: eu falo contigo. Essa tua expectativa bendita se cumpre agora. Então, era algo que o tempo havia se cumprido. Ainda sobre o nascimento do Senhor, a segunda coisa que eu quero destacar, além da expectativa, é como aquele fato deve ter sido maravilhoso. Olha, irmãos, é um mistério, é algo da mais profunda, é algo do mais profundo significado, o nascimento do Senhor Jesus. Como explicar isso? Eu penso que nenhuma ciência humana pode detalhar isso. Hoje, meditando para trazer esta palavra aos irmãos, um alimento sadio, eu pensando comigo, qual ciência seria capaz de detalhar o fato extraordinário do nascimento do Senhor Jesus? Pensemos algumas coisas. Primeiro, aquele que é eterno, não é que era eterno, aquele que é eterno, nascer. Qual filósofo de Sócrates, para cá ou para lá, vai explicar um ser eterno que nasce? Como explicar essa relação da eternidade com o temporal? Outra coisa que me chama a atenção, o Todo-Poderoso experimentar os limites do corpo humano. O Todo-Poderoso que não sabe o que é limites, agora suportar os limites da humanidade. Como homem, ele teve sede, bebeu, inclusive em Samaria. Ele teve fome, comeu. Ele ficou cansado, ele dormiu. E tem duas coisas, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, que eu aprendi na Bíblia.
Duas coisas que o Senhor Jesus gostava de fazer: comer e dormir. Você vê várias vezes na Bíblia o Senhor Jesus comendo, sim ou não? Sim, não foi eu que criei não, está na Bíblia. E olha que ele comia bem. Não estou dizendo que ele comia muito, não vai me distorcer as minhas palavras. Ele comia bem e dormia bem. Isso não é heresia, não é Bíblia pura. O Senhor Jesus dormia bem e comia bem. Uma vez perguntaram para mim, pastor, os pastores comem hoje, né? Comem bem, né? Eu digo, amém, minha irmã, graças a Deus, já botando o meu. Aí, mas como foi mesmo que vocês começaram isso? Eu digo, com Jesus. Nós aprendemos com ele. Ele comia bem. Ele gostava de comer. Era assim. Até depois que ele ressuscitou, ele ainda provou um pouquinho, não foi? Ele gostava de comer. Então, eram os limites da humanidade. A outra coisa interessante, Lucas 1:31, a Bíblia diz assim: em teu ventre conceberás. Irmãos, imagine comigo o Senhor Jesus no ventre, o Criador. Você imagina isso? O Criador no ventre. Pense o que é o Criador num ventre, né? De uma criatura. O Criador, o pastor Edson está participando, e no ventre de uma criatura. O anjo diz para Maria: em teu ventre. Tinha a participação da mulher. Quando Paulo depois escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, a Bíblia diz que veio o Filho de Deus, nascido de mulher. Vindo de mulher, o Filho de Deus. Agora imagina o que é isso. O Criador num ventre de uma mulher. A outra coisa ainda que me impressiona é Deus, já é a quarta. É Deus em pele humana. Você consegue imaginar o Filho de Deus, Deus em pele humana? E a Bíblia dá sinais, mostra isso. A Bíblia diz em João 1:14, diz assim: o verbo se fez carne. Ali não é a natureza carnal humana, não. É carne física. Eugene Peterson, que é um escritor famoso, ele tem uma tradução da Bíblia dele, que é chamada A Mensagem, eu estive pesquisando. Nessa tradução, ele diz assim: ele armou a sua tenda e mudou para cá. No entendimento de Eugene Peterson, ele diz isso, que o Senhor Jesus armou a tenda, se preparou para isso e resolveu mudar de endereço lá para Galileia. Ele veio para habitar conosco. Aí imagina o privilégio deles, imagine o nosso privilégio. Primeiro, o privilégio deles, a Bíblia diz assim: ele habitou entre nós. Aqueles irmãos podiam dizer assim: eu morei perto dele. Se você tivesse, olhe minha irmã, meu irmão, se você tivesse a oportunidade de desejar algo, o que você desejaria? Eu li um autor muito famoso, ele dizendo que tinha 3 coisas que ele queria: contemplar o Império Romano no auge, na sua glória, ter visto o Senhor Jesus e ouvido a pregação de Paulo, um autor famoso que eu li recentemente. Ele disse que se fosse assim, o que você queria do passado, assim, uma coisa que você queria? 3 coisas. Ele falou isso. Eu queria ter vivido, ter visto, ter acompanhado a glória do Império Romano, ter conhecido, ter visto o Senhor em carne e escutado a pregação de Paulo. Aí se eu passar isso para você, o que você pensaria? Para você dizer 3 coisas que você desejaria muito, o que você desejaria? Eu já pensei nas minhas, mas observe, naqueles dias o Senhor ali, João, que foi o apóstolo que mais se aproximou do Senhor, quando ele escreveu a sua primeira carta,
ele diz assim, eu não falo de algo desconhecido, não está assim, mas ele diz assim, mas aquilo que nós vimos com os nossos olhos, as nossas mãos tocaram. Já pensou, pastor? Eu toquei nele. Irmão, a pregação de quem conhece a Jesus é muito mais viva. Parece que a gente estava com ele quando sai para o púlpito. Aí João escreveu dizendo, eu estou falando, não é de conversa que eu ouvi dizer não, eu vi ele. Eu botei a mão, eu toquei no corpo dele, eu senti ele. Crente que tem comunhão com Deus é diferente. Aí como você vai explicar isso? Quinto, para nós fecharmos essa série, no capítulo 2, versículo 26, a Bíblia diz assim, quando os pastores foram lá, no capítulo 2, versículo 16, já os pastores, diz assim, acharam Maria, José e o menino deitado numa manjedoura. Olha, irmãos, acharam, está lá escrito, 2,16, Maria, José e o menino. Irmãos, o Deus dos céus, menino. Deus bebê. Na NVI, meu pastor, eu li lá hoje, na NVI, que é muito usada hoje, nova versão internacional, diz assim, acharam Maria, José e o bebê. Aí digo, mas meu Deus, um bebê. Aí o pessoal, o Senhor Jesus. Os magos, quando chegaram lá, viram ele enrolado num lençol, nos panos, aí depositaram os presentes para ele. É o Senhor. Oh, glória a Jesus. Que maravilhoso isso. Agora, isso a própria Maria se espantou, porque a Maria, ela disse assim, no capítulo 1, versículo 34, como se fará isto? Ela não era casada ainda, ela não tinha relações com o esposo, ela não podia gerar. Normalmente não, mas foi algo sobrenatural. O que estava se desenrolando ali não era coisa de homens. O próprio anjo aproveitou para esclarecer isso. Ele disse assim, o que está acontecendo aqui não é coisa de homens. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. Nós não estamos tratando de doutrinas humanas, é algo da glória do Deus vivo. Agora, o que me impressiona naquilo tudo, eu tive hoje pensando nisso, a simplicidade que o Senhor aceitou. Duas coisas. Primeiro, a maneira como ele foi apresentado nas Escrituras. Irmãos, quando eu li uma vez uma pesquisa histórica, eu gosto disso, quando um César é o título que se dá ao imperador de Roma, quando um César ia ser apresentado em público, às vezes a cerimônia demorava 1 hora, irmão Beniza, 1 hora para se destacar as glórias do imperador. Um César era chamado de tantos títulos que se esquecia a sequência. Conta a história que geralmente eles tinham mais de 12, 18 nomes. Alguns passavam de 18 nomes, um imperador. Aí o profeta Isaías, quando vai apresentar o menino Jesus ao mundo, ele diz assim, um menino nos nasceu. E pronto. Olha, irmão, o Filho do Deus vivo não precisou nem de uma linha inteira, só dizendo assim, o menino não nasceu. Imagina um negócio desse aí. Perdeu, foi feio na apresentação para o imperador, né? É só um menino, pronto. Essa hora, irmão, nós estamos aqui, as maternidades estão cheias de médicos e enfermeiras dizendo, nasceu o menino. E a única coisa que o profeta fez foi dizer, o menino nasceu, mas pense no menino, um filho se nos deu, o principado está nos seus ombros,
O nome dele é diferenciado. A igreja conhece. Levante a sua mão e adore aquele que é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele! Glória! Se renda a este menino bendito que nasceu. Quem pode levantar uma mão para adorar a Ele? Sai. Deus eterno. Glória. Glória. Aleluia. Oh, glória. Ainda sobre a pessoa do Senhor Jesus, vale destacar os nomes que ele recebeu. O mais usado deles, Jesus, foi escolhido pelo próprio Deus. Quando o anjo anunciou o nascimento do Senhor Jesus, ele disse assim: por-lhe-ás o nome de Jesus. No texto de Mateus, também no capítulo 1, explica por que desse nome. Lucas não explica, mas Mateus fala da natureza desse nome. Ele diz assim: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome Jesus está ligado à natureza da sua missão, salvação. Naquele tempo, o nome Jesus era comum, era conhecido, vamos usar melhor esse nome, conhecido entre os hebreus. O hebraico, Yeshua, que a gente conhece hoje, tem uma cantora que canta, não tem Yeshua? É a Damares, é? Acho que é a Damares. A cantora canta Yeshua, ou Eixo, não sei, mas aqui tem o hino tem. Yeshua, né? Aí, no hebraico, é o mesmo nome dado a Josué, por exemplo, que tem também a mesma raiz do nome José, significa Jeová é salvação. É do hebraico, era um nome muito conhecido. Tem dois nomes que o Senhor recebeu que fala da sua divindade. Primeiro, Senhor. Quando os pastores receberam a visita do anjo, o anjo disse assim: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, e esta alegria será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Cristo, o Salvador, o Senhor, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é chamado de Senhor até antes do seu nascimento. Depois Pedro, quando prega no dia de Pentecostes, a Bíblia também registra, capítulo 2, versículo 36 de Atos, Pedro disse assim: a este Cristo, a quem vocês crucificaram, o Senhor Deus Pai o fez Senhor e Cristo. A esse Jesus, falando da história dele. Então, era algo conhecido. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, Paulo falando sobre o sofrimento, né? A encarnação do Senhor e a sua divindade, Paulo disse assim: para que no final da sua glorificação, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele é Senhor. Outro nome que também fala da natureza divina do Senhor Jesus, da sua divindade, é Filho de Deus. E logo no início, no anúncio do seu nascimento, o anjo já mostra esse nome. Ele diz assim: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Jesus era conhecido, chamado e tratado como Filho de Deus. Esta é também uma designação que aponta para a sua divindade. Tem um nome em especial que fala da sua humanidade. O nome que Jesus era chamado Filho do Homem. Esse era o que geralmente ele preferia. O Senhor Jesus, quando ele ia falar de si, quando ele ia se referir a ele mesmo,
ele gostava de usar este nome, o Filho do Homem. O Filho do Homem. O Filho do Homem era uma designação da sua humanidade. A melhor expressão que eu vi na Bíblia para expor, para tratar da humanidade do Senhor Jesus, está em Mateus capítulo 1, versículo 23, quando também o evangelista cita dizendo: ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido foi a primeira lição que eu aprendi na crença. Meu dirigente me ensinou isso. Manuel, o teu nome significa Deus conosco. O meu não tem o mas eu aceito. Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, isso é tremendo, porque a definição mais interessante que eu penso sobre a humanidade de Jesus é que Jesus é o representante perfeito de toda a humanidade. Repita isso para você aprender. Diga assim: o Senhor Jesus, todo mundo com fé, o Senhor Jesus é o representante perfeito de toda a humanidade. Eu me acho representado nele. A Bíblia diz que naquilo que ele padeceu, ele pode socorrer os que estão em aflição. Pastor Cleomente, ele sabe da nossa dor, ele entende as tuas necessidades, ele vê as tuas fraquezas, porque diz a Bíblia que naquilo que ele padeceu, ele pode socorrer os que estão em aflição. Quantos acreditam no socorro eterno do Senhor e pode adorar o seu nome? Deixa eu mudar para o ministério. Falamos sobre a pessoa, agora sobre o ministério do Senhor Jesus. Em Marcos, capítulo 1, eu estou apresentando pela Bíblia aos irmãos, nós vemos logo no versículo 13, 14, o início do ministério público do Senhor Jesus, que durou cerca de 3 anos e meio. Ele começou o seu ministério público quando ele foi batizado por João Batista. E a Bíblia diz lá que depois que João Batista foi entregue ao cárcere, preso, a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para a Galileia, pregando o evangelho, dizendo: a mensagem que o Senhor pregava: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A primeira mensagem que o Senhor Jesus pregou no seu ministério foi essa: o tempo está cumprido. Parece que dá para a gente ver ele nas ruas da Galileia, irmã, pregando, dizendo: ei, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Quando saía alguém, botava a cabeça lá na janela, ele proclamava de novo, dizendo: eu estou falando, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Que Deus ajude, que você adquira esta coragem de se levantar na sua casa, de se levantar na sua rua, e com coragem de Deus dizer: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Hoje, irmãos, às vezes deixa eu ver se eu acho o nome apropriado melhor, sofisticamos demais a pregação. Irmãos, a melhor pregação é aquela que a gente entende, que a gente recebe, que fica marcado na gente. Eu não quero ser um pregador para terminar e dizer: meu pastor falou bonito. O quê? Não entendi não, mas foi bonito. Não, é para você levar para casa. Olha como que o Senhor Jesus ensinou nós. Se a gente quiser aprender, o tempo está cumprido. Primeira parte, o reino de Deus está próximo, chegou o reino. Segundo, o que fazer? Conclusão: arrependei-vos e crede no evangelho. Todo mundo recebia, simples demais. Aí Paulo disse assim: eu estou lutando, lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, para vocês não se apartarem
da simplicidade que há em Cristo Jesus. Está na Bíblia, não está? Bíblia! E eu gosto da Bíblia, irmão, eu gosto da Bíblia. Eu tenho minha ruindade, mas eu gosto da Bíblia. Aí a Bíblia diz assim: eu estou lutando para vocês não se afastarem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Como foi que a Assembleia de Deus começou em Belém do Pará? O Senhor Jesus salva, o Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo e voltará em breve. Esta mensagem tomou conta do Brasil. A Bíblia fala sobre os ensinamentos do Senhor, que eram a sua maior ocupação. Olha, irmãos, o Senhor Jesus, ele gastou mais tempo ensinando. Se você for ler a Bíblia, o ministério do Senhor, ele gastou mais tempo ensinando. Geralmente, a dinâmica do seu ministério era assim: ele chegava num lugar, aí ele começava a ensinar. As pessoas ouviam a palavra, criam, davam crédito e ele fazia o milagre. Geralmente, a dinâmica era essa: Jesus ensinava, o povo ouvia e o milagre acontecia. Hoje, às vezes, tem gente quando vem para o microfone, eu não sou contra. Eu grito também, eu dou glória a Jesus também. Mas já tem gente vindo já preocupado só com o milagre. Jesus primeiro, ele enchia o povo da mensagem. Desconfie de avivamento que não tem mensagem, que deixa a sua Bíblia para lá. Não, é pela Bíblia, pela palavra de Deus. Aí Jesus ensinava, o povo recebia e o milagre acontecia. Era algo que estava nele, com uma autoridade diferenciada, que era uma marca do seu ministério. O maior sermão do Senhor Jesus, que tem 3 capítulos na Bíblia, e é bastante longo, o chamado Sermão da Montanha. Quando Jesus terminou aquele sermão, irmão, eu guardo da Bíblia, quando Jesus terminou aquele sermão, alguém, jubilando de alegria, disse assim: agora este sim, ele fala com autoridade. Está lá escrito na Bíblia. Aconteceu, Mateus 7, lá no final, 28, 29, aconteceu que Jesus, terminando esse discurso, a multidão estava admirada. E por que admirada? Porque eles estavam ouvindo alguém que falava com autoridade. Autoridade não é grito apenas. Autoridade não é voz rouca apenas. Às vezes o irmão pode pregar com a sua vozinha bem fininha que Deus lhe deu. E Jesus vai fazer o milagre. Amém, meus irmãos? Vai. Aconteceu que, terminando ele o seu discurso, a multidão estava admirada. Irmãos, hoje ouvi um pregador que tem graça, que fala usado por Deus, já é bom. Vocês imaginam como seria se nós estivéssemos ouvindo o próprio Jesus, abrindo as Escrituras aos nossos corações? O coral já imaginou isso? O Senhor Jesus falando para nós. Aí a Bíblia diz que uma vez, os sacerdotes, irmão, eu gosto da Bíblia. A Bíblia diz que uma vez os sacerdotes disseram assim: ei, o mais valente, irmão. Pegaram os guardas mais valentes, os que tinham mais fúria, os guardas velhos mais da bagaceira. Vocês aqui, tem um homem para vocês buscar ele é um pregador, chamado Jesus. Vocês vão lá no culto e tragam ele. Irmão, quando ele chegar lá, eu estou assim só para você entender, mas quando ele chegar lá onde Jesus estava pregando, aí antes deles prender o homem, eles começaram a ouvir um pouquinho. Irmão, quando eles começaram a ouvir que Jesus já estava pregando, e ele não podia interromper o homem que estava pregando, quando eles terminaram de ouvir a mensagem, eu imagino, pastor Ronaldo, que era aí uns 6, aí um deve ter olhado para o outro e dizer assim: quem é que vai mexer no homem desse aí? Tu vai? Tu tem coragem de pegar nele? Tu vai triscar? Vai lá e pega ele. Não, eu não vou, eu também não vou. Aí voltaram de cabeça baixa, os guardas perguntaram para os empregados: ei, e o homem? Por que não trouxeram? Aí alguém teve coragem, levantou a cabeça e disse assim: é porque nós fomos lá no culto que ele estava pregando, e eu nunca ouvi homem algum falar como ele fala. Você só está revoltado desse jeito porque não está ouvindo a voz dele. Essa dureza no teu coração é porque você ainda não ouviu a meiga voz do Salvador. Mas que Deus te dê graça para você abrir os ouvidos e se derramar na presença dele.
Às vezes a arrogância é demais, é porque nós não estamos ouvindo Ele. Valentia demais, é porque nós não estamos indo no culto que Ele está pregando. Aleluia! 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 Oh, glória! Glória! Adore a Deus, meu irmão. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia! Eu estou falando... Pode falar, irmã Assunção. Glória! Aleluia! Eu estou falando aqui que Jesus, ele foi poderoso até beber no ventre de uma virgem que nasceu sem precisar de parteira. Glória! Quem pode continuar adorando este Deus? Ô, irmão, estou sentindo a presença dele aqui. Entre no culto, adore ao Senhor, Ele te dá graça. No relacionamento que Ele teve com os seus. Irmãos, o Senhor Jesus era simples, não tinha barreira nenhuma. Eu posso dizer que Ele era popular, todo mundo tinha facilidade de se aproximar dEle. Eu li um determinado escritor usando a seguinte expressão, que o Senhor Jesus não costumava selecionar os seus discípulos, seus companheiros. Ele aceitava a todos. Os irmãos lembram que ele recebeu um título que naquele tempo não era nada honroso, chamavam ele de amigo dos pecadores. Por quê? Porque ele aceitava todo mundo. Tinha 3 grupos naquele tempo que eram desprezados. 3 classes de pessoas que eram rejeitadas. As mulheres, os escravos e os gentios. O Senhor Jesus aceitou as mulheres, os escravos e os gentios. E se sentia à vontade perto deles. O Senhor Jesus gostava dessa gente. A mulher samaritana, que falando de mulher, era uma mulher de má reputação, e o Senhor Jesus gastou um sermão dos mais preparados só para ela. Mas se dependesse dos auxiliares que Jesus tinha, ela não tinha sido salva. Porque quando eles chegaram, eles ficaram assim. Como o pastor Raposo vai dizer, hã? Hã? O Senhor falando, porque Jesus era um mestre, irmão, e era a cultura da época. Às vezes a pessoa discrimina os pobrezinhos dos apóstolos, mas eles estavam assim, mais ou menos pela cultura, né? Ele falando com uma mulher, admirados disso. O Senhor falando com a mulher, porque, irmão, naquele tempo não era comum. Mas Jesus não estava nem se importando para se era ou não era de acordo com a cultura. O que ele queria era alcançar o coração precioso daquela mulher. Outro interessante, Zaqueu, que era publicano, desprezado. Aí o Zaqueu, o que eu preguei para os irmãos agora há pouco, o Zaqueu um dia despertado pela fé, a Bíblia diz que ele desejava o quê? Desejava ver a Jesus. Ele queria ver, era o propósito dele. Aí quando o Senhor Jesus esteve perto dele, o Senhor Jesus disse assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso pousar na tua casa, me hospedar contigo, prepara lá, ajeita que eu estou indo, né? Liga para a esposa, ajeita lá o negócio para nós comer, que eu vou dormir lá, tomar café amanhã, almoçar, eu vou ficar lá. Irmão, o homem só queria ver. Jesus foi lá e ficou na casa dele hospedado. Ele pode te ouvir, ele pode aceitar o teu pedido, o teu chamado, ele te ama. Terminando. Amém. Então, para terminar, agora
A Bíblia fala do ministério do Senhor, da sua dedicação. Veja isso aqui. O Senhor Jesus era tão dedicado no ministério terreno que ele comparou as atividades ministeriais com aquilo que era de importância vital. Deixa eu ver se você entende. Quando os discípulos foram comprar comida, aí chegaram famintos, depois da evangelização em Samaria, aí o Senhor Jesus disse assim, eles chegaram e disseram, Senhor, está aí o arroz, a carne, come aí. Jesus disse o quê? Disse, não vou comer. Uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Aí alguém diz assim, mas quem foi comprar comida para ele? Que ele está dentro desse mato? Aqui não tem nada, quem foi comprar comida para ele? Aí Jesus disse assim, porque vocês não estão entendendo o mistério. A minha comida, necessidade vital, meu pastor. A minha comida, o que me alimenta, o que me sustenta, é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Oh, mas se esse amor chegasse ao nosso coração, ele tinha tanto prazer que ele comparou as atividades do ministério com as necessidades vitais, comida. Ele sabia que a sua obra era grande. Irmão, uma das coisas que me chama a atenção, estou caminhando para encerrar, é quando o Senhor Jesus disse assim, convém que eu faça a obra ou as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, João 9,4, porque a noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Olha, ali é um registro que você não pode esquecer, leve isso para casa. Esse versículo eu sei há muito tempo, João 9,4. Convém, fala da necessidade. Quando eu digo assim, isso é conveniente, eu estou falando da necessidade. Convém, disse o Senhor, que eu faça obra de Deus não é transferível. O ministério que Deus deu a você, Deus deu a você. A obra que Deus te entregou é para você fazer. Aí ele faz um alerta, meus pastores. E eu quero falar com respeito a nós, com muito respeito. Enquanto é dia, enquanto nós temos pulmão para gritar. E já passei situações, pastor Raposo. A minha esposa, a Josefa, diz assim, meu bem, mas nós vamos sair de noite, voltar de madrugada, ir pregar de manhã, aí de noite você vai pregar de novo. Eu digo, é pesado. Ela disse, é pesado demais. Eu digo, mas eu aguento. Não é fácil não, mas eu posso suportar. Pesa, mas eu posso. Dói, mas a gente suporta. Enquanto é dia, a noite vem, disse o Senhor. O que é a noite ali? Todo mundo sabe, precisa você ser teólogo, não. Não precisa você ser teólogo. É só você, o dia ali é a vida. A noite é o quê? A morte. A noite vem, o tempo de morrer. Salomão escreveu com muita sabedoria que tem o tempo de viver e tem o tempo de... Está escrito lá ou não está? Tá. Aí eu li, meus irmãos obreiros, depois você vai ler na sua casa, eu estava lendo isso hoje estudando, Hebreus 7,23 diz assim, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Hebreus 7,23. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Quantos sacerdotes maravilhosos, levitas, foram levantados. Mas tem o tempo de começar e o tempo de encerrar. Aí vinha outro. Quantos bons sacerdotes,
Meu santo pastor Raposo, a Assembleia de Deus, não vou dizer do Brasil, eu vou dizer nossa, do Maranhão, já tiveram. Ouça isso aqui que é de Deus. Quantos bons sacerdotes a Assembleia de Deus no Maranhão já teve. E em grande número foram multiplicados, porque foram impedidos de permanecer. Pastor Estevão, nosso pastor sempre cita, seria maravilhoso nós termos hoje o pastor Estevão. Eu gostaria demais de estar com ele aqui nesse púlpito, eu sentado ouvindo o pastor Estevão. Mas pela morte, ele foi impedido de permanecer. Eu não fui uma convenção dirigida pelo pastor Estevão, mas eu fui várias convenções que eu via o pastor Meton indo ao microfone com a graça que só ele tinha, graça de Deus. E aí eu admirava o jeito dele de falar na convenção. E eu antes de ser pastor, aí eu ficava admirado. Agora um dia desse, recente, poucos meses atrás, eu estava em Santo Inês, na comissão de ingresso. Aí lá, pastor Raposo, tem um mural, aí está as fotos do pastor Meton. Porque ele, pela morte, foi impedido de permanecer. Eu vou encerrar, porque o meu tempo já passou, e deu certo, e o tempo suficiente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje à tarde eu estava orando e dizendo, meu Deus, ajude que essa mensagem faça os meus irmãos amarem mais o Senhor. Irmão, lendo a Bíblia e ouvindo isso que nós estamos ouvindo, que o seu coração aqueça para desejar mais a presença maravilhosa do Senhor Jesus. Tem muitas coisas boas na crença, mas a melhor delas é a presença do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se você tem fé, se não tem, não precisa. Mas se você tem fé, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e reverencie a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Tomé precisou tocar nas mãos dele. E quando ele tocou, ele reconheceu as fraquezas que lhe acometiam. Ele disse, Senhor meu e Deus meu. Se você precisa, diga esta noite, Senhor meu e Deus meu. Que o Espírito Santo nos conceda graça, para nesta noite nós cairmos em pranto nos pés do Senhor, e dizendo, Senhor meu e Deus meu. Eu quero neste púlpito, como pregador que estou sendo esta noite, pela palavra de Deus que está na minha boca, abençoar a sua vida. E eu também sou um daqueles que preciso dizer, Senhor meu e Deus meu. Abra sua boca com uma palavra de adoração para glorificar o Senhor. Eu sei que nesta hora tem muito crente que está aqui sentindo a presença dEle. Eu sei que tem crente que a mensagem está tocando profundo no coração. E se você está sentindo esta alegria maravilhosa, você não vai suportar sem abrir a sua boca em línguas estranhas, magnificando a Deus. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Será que vieram para o culto, o povo do barulho, das línguas estranhas, que sente a presença do eterno Deus que está conosco? Antes de subir aos céus glorificado, ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor Raposo, o tempo é de crise, mas a promessa permanece de pé. Eu estou convosco. Eu estou convosco. Eu estou convosco. Ramando revenebede candai. Ramando neiareia de marras. Eu estou convosco, diz o Senhor. Tem tempo para você adorar a Deus. Glória! Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Oh, meu Pai, glória!
ao Senhor para sempre.